no Conexão Clube Tambaú. Vamos em frente com Vini de Oliveira. E ele já tá aqui com a gente, Vini de Oliveira, com a coluna Vamos em Frente. Muito bom dia pra você, Vini. O final de semana foi bom? Maravilhoso. Jogou aquele basquete. Jogou um basquetezinho pra dar uma suada. Tô todo doído hoje, né? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, é a dor gostosa. E aí, ele tá bem, meu irmão? Estralou minha coluna só em ver você jogando basquete. Estralou aqui agora o osso aqui do mucumbu aqui. Estralou aqui agora o espinhaço. Meu jovem. O pior de tudo é jogar com uns meninos, né? De 20, de 15 anos de idade. Aí que é luta. Não dá não. Chega de uma biloura aqui agora. 7-2-20 pra gente ir em frente hoje. A crise hoje é falar sobre a crise do Oriente Médio, né? Então, assim, Josival estava falando isso agora há pouco ali, vocês estavam falando aqui também no rádio. É um assunto que a gente não pode fugir. E o que eu tenho percebido é que muitas pessoas falando essa semana na rua, de que, não, porque essas bombas estão caindo lá em Israel e no Irã e não me afeta em nada. Tem nada a ver com nós aqui. Não, bomba aqui é só de São João. E é uma visão muito pequena, muito limitada do que interfere um conflito como esse. Para nossos amigos que estão nos acompanhando, nossos amigos que estão nos acompanhando, empreendedores e colaboradores, é muito importante a gente pensar que hoje o mundo ele é globalizado e as conexões são muito rápidas. Então, uma coisa que está acontecendo hoje no Oriente Médio, muito rapidamente começa a impactar a nossa economia aqui e, consequentemente, isso é uma bola de neve. Um ponto que é importante a gente pensar é que o Oriente Médio hoje é o maior produtor de petróleo. E tudo na nossa vida está relacionado ao petróleo. Não só o combustível. O plástico que tem na sua casa, os cosméticos que você compra. O frete. A questão de que você hoje precisa pensar que toda essa cadeia aí vai impactar. E até um certo ponto, o governo federal ele é obrigado, através da Petrobras, por exemplo, no caso dos combustíveis, de controlar. Mas se a guerra se estende muito, esse impacto ele é imediatamente passado para o consumidor final. Então, às vezes, quando você tem um fiteirozinho ali em Oitizeiro, em Costa e Silva, acha que, não, isso não vai me afetar em nada, vai afetar sim, infelizmente. Nós pequenos é que nós sofremos. Então a gente precisa tomar algumas iniciativas já antecipadas para que a gente consiga se organizar, porque é muito sério isso. Não é porque o nosso prefeito Cícero está lá isolado, graças a Deus está bem de saúde e que retorne bem para casa, porque a gente não deseja que ninguém sofra, tantas crianças que a gente vê imagens, tantas imagens duras aí de pessoas, cidadãos comuns que estão sofrendo por conta dessa situação toda, mas a gente aqui vai ser muito provavelmente impactado. Eu estava em Portugal durante o doutorado, aí quando iniciou a guerra da Ucrânia, e como na Europa as empresas têm um estoque muito baixo, é basicamente aquele giro da semana praticamente em alguns segmentos como supermercados, foi em coisa de 10 dias você viu o salto de preços gigantesco. Na Europa eles não estão acostumados, como a gente aqui, a gente cresceu num ambiente de inflação. Então a gente começa a ter esse jogo de cintura. E lá eles não tinham essa visão, né? Esse costume de lidar com esse tipo de coisa. E se essa guerra persistir e com toda essa questão, dessa pressão interna política que nós estamos tendo, de análise, de busca de ajuste fiscal, busca de redução de custos do governo, tanto na esfera federal, estadual e municipal, a gente muito provavelmente vai ter uma situação aí que pode nos atrapalhar muito. E aí por isso que eu quero trazer de alerta para as pessoas que estão nos escutando. 3 pontos muito importantes. Primeiro ponto, reduzir custo. A gente tem falado sobre isso muito aqui na coluna, seja na TV, seja aqui no rádio, de que custo é que nem unha. A gente tem que estar cortando sempre. Então a gente precisa estar avaliando com muita frequência o que está acontecendo e nesse momento o que for possível você reduzir e evitar compras nesse momento de turbulência, evite. É muito melhor você ter prudência nesse momento para que você consiga reduzir exatamente compras que, se você puder postergar um pouco, demorar um pouco mais ou não fazer nesse momento, não faça. Só comprar o essencial. Segundo ponto, pensar em fazer com que você tenha
a busca de um aumento de receita de alguma forma. Olha, eu preciso trabalhar um pouco a mais, vou trabalhar um pouco a mais. Eu preciso fazer um combo, vou fazer um combo ali na minha empresa. Eu preciso criar uma nova fonte de receita aqui dentro, eu preciso criar algo aqui para que entre mais dinheiro. Porque no momento que você consegue botar mais dinheiro para dentro do negócio e você diminui os seus custos, você começa a tirar uma pressão das suas costas. É muito ruim para o empreendedor e para quem está nos escutando na sua casa, você está enforcado ali, está no limite o tempo todo. E isso cansa demais a pessoa e se estressa demais, afeta muito o seu psicológico. Então é importante que você consiga diminuir isso daí. E um terceiro ponto que eu percebo muito que existe uma fragilidade das empresas, principalmente, é não conversar com os colaboradores. Existe uma coisa que a gente chama de gestão à vista. E o que é isso? Você deixar muito claro para todos o que está acontecendo. Em alguns pontos que, obviamente, você consegue compartilhar com seus colaboradores. Então, por exemplo, metas. Deixa visível para todo mundo as metas que você tem para bater. Deixa visível para todo mundo quanto você precisa faturar, a comissão que vai ser dada, quanto cada vendedor ou vendedora precisa executar, quantos atendimentos nós precisamos fazer por telefone. Então a gestão à vista, ela faz com que você tenha muita clareza na gestão do seu negócio. Então conversar com seus colaboradores com certa frequência é essencial. Por incrível que pareça, você chega em certos negócios, quando foi que teve a última reunião aqui com a tua equipe? Eu nem lembro. Isso é muito ruim. Você não ter uma conversa franca com seus colaboradores com frequência. Então, o colaborador se sente confortável porque ninguém conversa nada com ele. E aí, o empreendedor diz, não, porque eu tenho certeza que eles já sabem. E aí fica não existe clareza de ambos os lados. Então, esses 3 pontos, eles são muitíssimo importantes para que as pessoas consigam ter um ajuste dentro dos seus negócios. Reduzir custos, reduzam o que for possível. Aumentar as receitas, busquem alguma coisa que você consiga trazer mais dinheiro para o seu negócio e conversar com os colaboradores. Muitos negócios serão fortemente impactados por conta do São João, porque as pessoas acabam gastando muito mais nesse período e aí muitos segmentos de negócio vão reduzir compras como cosméticos, como higiene e beleza. Muitas vezes as pessoas vão deixar isso para fazer depois. Em julho nós teremos o período de férias escolares e aí muita gente acaba viajando e deixa de consumir localmente. Então os meses de julho, agosto e setembro, para a grande maioria dos mercados, são 3 meses muito apertados. Por isso, as pessoas precisam pensar à frente e parar de olhar só para a ponta do seu sapato. Perfeito, Vini de Oliveira, Rei do Povo. Vini de Oliveira, 7 e 9. É bom que na segunda-feira a gente começa ainda em frente, pensando assim no que a gente vai enfrentar durante a semana. E uma semana curta, né? Porque nós temos feriado, muita gente vai imprensando na sexta-feira. Aqui não tem feriado nem impressão, não. Aqui nós estamos direto. Para mim não, segunda-feira nós estaremos direto aqui juntos novamente, com certeza. 7 e 10 agora, beijo, Vini. Não que é feriado. Feriado. Faz Mas tempo. tá tudo bem. Obrigado. Uma boa semana pra... Nossa cama disse que hoje briguei com ela de novo. Foi. É uma luta. Todo dia a gente, na segunda-feira, a gente chega aqui e diz, olha, como diz Vini, a gente diz às vezes no bastidor, né? Quando diz Vini, se você não ganhar da cama pra se levantar cedo, vai ganhar ganhar de quem? Obrigado, meu querido. Uma excelente semana pra todos, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Bom,